Partindo então dessa reflexão sobre o conhecimento, já vimos duas coisas. Que nós temos o conhecimento empírico e que nós temos o conhecimento racional. O conhecimento empírico ligado à experiência, ligado ao senso comum, religioso, também mítico, e o conhecimento racional, que é ligado à nossa capacidade intelectual, à nossa razão, aos nossos processos pensantes em busca de uma resposta. Diante desses dois tipos de conhecimentos que englobam outros, nós temos uma certeza. Mesmo com o conhecimento primeiro, que é aquele provindo das culturas e da experiência, até o mais, entre aspas, desenvolvido, que seria o científico e filosófico, todos eles têm uma ligação, que são os mesmos questionamentos. Por exemplo, questionamentos sobre o sentido da vida, do mundo, a origem de todas as coisas. Pode observar que muitas culturas, especialmente tribais, elas dão explicações diferentes sobre como originou-se o universo, o mundo, o ser humano e todas as coisas. O sentido de tudo isso, para que existem e para onde irão. Se você prestar atenção e tentar relembrar aí, dentro de uma religião ou dentro da religião que você tenha, também é uma explicação para a origem de tudo, para a sua existência e um propósito para tudo isso e para onde tudo isso pode ir. A interpretação filosófica e científica também. Ela vai fazer uma análise científica sobre como tudo pode ter existido no universo, na natureza, como tudo pode ter desenvolvido e como tudo pode, inclusive, acabar. Então, diante de todos esses questionamentos, o conhecimento navega. Por exemplo, surge um conhecimento provindo da magia. Surge o conhecimento provindo de muitas histórias que tentam explicar as origens de todas as coisas, a justificativa para tudo isso. Por quê? Porque na magia, nos mitos, eu ainda não tenho um fundamento racional, concreto, do porquê as coisas se originaram. Por que tudo existe como é e não de outra forma? E nas religiões, apoiado ainda por uma crença determinada, específica e cultural de uma região. Nas ciências, na filosofia e na tecnologia, nós já vamos dar respostas, como nós vimos, mais racionais e concretas. Então, nós temos aqui a teoria do conhecimento com sua diversidade. Dentro dessa teoria, nós temos a investigação da natureza, as fontes e a validade desse conhecimento. E entre as questões principais que ela tenta responder estão as seguintes. O que é o conhecimento? Como nós conseguimos alcançar o conhecimento? Podemos conseguir meios para defendê-lo ou defendê-lo contra o desafio cético? Vou aproveitar o momento e, como já citamos aqui, anote essa palavra cético. É outra palavrinha do nosso vocabulário filosófico que você tem que se apropriar conscientemente para interpretar e para o uso, inclusive em redação também. O que é cético? Uma pessoa cética, essa palavra de origem filosófica também, se refere a uma pessoa que duvida de tudo o que existe, de todas as coisas como elas nos são apresentadas hoje, com o objetivo de buscar uma explicação mais concreta, mais fundamentada sobre a existência dessas coisas. Muitas pessoas dizem assim, o cético ele é ateu, para você entender melhor o que é o ceticismo. Nem sempre. O ateu ele é um cético que buscou uma resposta e encontrou essa resposta na ciência e, portanto, ele não acredita mais em um Deus que criou tudo ou que valida todas as coisas. Agora, o cético ele pode não ser ateu, ele pode ser uma pessoa que não acredita em muitas coisas, mas ele está procurando uma resposta e ele quer uma explicação mais racional ou fundamentada ou científica sobre determinado assunto, certo? Então, o conhecimento que nós buscamos é um desafio para nós lutarmos contra estes ceticismos, para encontrarmos respostas a muitas coisas que nos são repassadas como verdadeiras ou que nem pensamos sobre elas, mas que elas têm uma explicação, têm um fundamento, têm uma essência e nós vamos descobrir. Então, dentro dessa proposta, quais são as perguntas que nós faremos adiante? Primeira, o conhecimento quanto à origem a partir do empirismo e depois a partir do racionalismo.
O empirismo nós vimos que é a experiência sensorial adquirida pelos sentidos, e o conhecimento filosófico e científico racional. As características do conhecimento, elas são bem diversas. Por exemplo, o conhecimento popular, ele está ligado em qual tipo de conhecimento? Ao conhecimento empírico ou racional? Obviamente ligado ao empírico. Por isso ele tem valores, ele desenvolve valores, por exemplo, do que é certo, errado, bem ou mal, justo, certo, sobre todas as coisas dentro de nossas relações, sobre a importância, inclusive, das coisas que nós utilizamos, do dinheiro, do trabalho, das relações humanas, dos lugares que frequentamos. Reflexivo, o conhecimento popular é reflexivo, de certa forma. Ele nos leva a refletir sobre as nossas atitudes dentro daquilo que é proposto como certo ou errado, onde nós vivemos. O conhecimento popular, ele é sistemático? Professor, como assim é sistemático? Que não segue uma sistemática desenvolvida para chegar a o que ele é, ou ao porquê ele é certo, ou ao porquê ele é assim, não de outra forma. Ele é verificável? Sim, podemos verificar que ele existe por determinada condição. Ele é falível? Sim, ele é falível. Porque ele pode ter sido útil, válido, para determinada geração. No entanto, no percorrer da história, ele perdeu sentido. As coisas mudaram, as gerações mudaram, a forma de pensar, de se relacionar mudou, de acreditar mudou, o conhecimento mudou, e ele não tem mais sentido de existir, no entanto, às vezes, continua existindo. Inclusive, o conhecimento popular falível, ele é motivo da existência de muitos atos de preconceito, de discriminação, justamente porque se detém naquilo que, em uma época muito anterior, muito antiga, foi determinado como verdadeiro, mas que hoje não tem mais sentido. Isso estão, por exemplo, nas questões das etnias, das raças e muitas outras questões relacionadas a essas problemáticas sociais. Ele é inexato? Sim, ele é inexato. Ele não tem uma exatidão. Ele nasce da experiência em determinado momento e apoia isso. Já o científico e o filosófico, veja que tem uma grande diferença. Ele é infalível, ele não é verificável, ele é sistemático, racional, valorativo, necessário, ele é real porque trabalha com fatos, com testes, é verificável, é falível, científico, mas aproximadamente ele é exato, os dois são exatos. Uma grande diferença que temos aqui é o conhecimento religioso, ele também é exato. Por quê? Porque ele é dogmático. Anote essa palavra se você não sabe ainda. Conhecimento, sim, religioso, ele é dogmático. O que vem a ser um dogma? O dogma é uma verdade provindo de uma cultura, de uma crença, que muitas vezes tem como bases fundamentos mitológicos. No entanto, o dogmático ou o dogma, ele é uma verdade considerada irrefutável. Anote isso aí. Dogma ou dogmático, conhecimento irrefutável, conhecimento inegável. Foi um conhecimento adquirido e desenvolvido por determinada sociedade e que eles chegaram a uma conclusão de que não existe outra possibilidade e impõe isso. Então, os demais que virão nesta sociedade ou que podem ir para essa sociedade, eles podem não acreditar na crença dessa religião, nos dogmas dessa religião. No entanto, eles não podem agir contra isso para destruir esse dogma, porque é uma verdade irrefutável, as pessoas não vão aceitar. Professor, o que tem a ver, qual a importância disso? Muito grande para nós aqui que estamos estudando para o Enem. Tanto para o uso, como eu tenho dito sempre, da palavra filosófica dogmática, ou da palavra dogmática ou dogma, dentro de um contexto filosófico na sua redação, como na interpretação se ela aparece em um enunciado, ou em uma questão, em uma alternativa. Se aparecer, por exemplo, conhecimento filosófico e aparece numa alternativa B lá, dogmático, já cancela, já refuta essa alternativa, porque essa alternativa é falsa. Justamente porque o conhecimento filosófico ele não é dogmático. Dogmático seria uma verdade irrefutável, inegável, sem possibilidade de reflexão sobre ela. Nós podemos pegar, por exemplo, uma religião, pense você em uma religião, no que essa religião acredita, no Deus que essa religião acredita, e você vai perceber que não é aceitável pela comunidade ligada àquela religião a negação daquele Deus.
Na Idade Média nós veremos que nós tivemos muitos problemas sociais justamente devido a esta imposição dogmática. E até hoje nós temos muitos problemas relacionados a um tema muito importante, inclusive que já caiu em provas do Enem, a intolerância religiosa, ligada justamente a questões do conhecimento religioso e o dogmatismo. Ok? Depois de analisarmos tanto sobre as formas de conhecimento, de você ter percebido que existem formas de conhecimento que são importantes, que foram importantes, mas que existem outras que nos trazem uma resposta mais concreta sobre o que as coisas são, por que elas existem, qual a validade delas real, nós entramos então na nossa proposta introdutória da disciplina do conhecimento filosófico. O que não é um conhecimento produzido pela filosofia? Isso é muito importante, porque se aparecer em uma questão de Enem, qualquer uma dessas definições como conhecimento produzido pela filosofia, você já sabe que não é verdade. O mito não é um conhecimento produzido pela filosofia. Apareceu em uma questão de Enem alguma coisa relacionada ao mítico, a um conhecimento que provém dos mitos, é falso. Que provém das crenças, das religiões, falso. Se aparecer em uma questão que fale sobre o conhecimento filosófico, relacionado, por exemplo, a um conhecimento que provém das culturas, originado das culturas, do senso comum, ele é falso. Das experiências particulares também, coletivas, das tradições, dos costumes e dos hábitos, são conhecimentos que não são filosóficos. Daí você vai perceber grandes questionamentos que você pode desenvolver enquanto argumentação filosófica. Por exemplo, um conhecimento provindo de crença, religião, cultura, experiência coletiva, tradicional, costume e hábito, resume uma palavrinha que nós usamos muito hoje, e especialmente por faltar muito em nossa sociedade brasileira: a moral. O que é a moral? A moral é justamente a junção de tudo que é construído em um povo, em uma comunidade, a partir de sua cultura, de suas experiências individuais e coletivas, de suas tradições, de seus costumes e hábitos. Então nós dizemos assim, a moral daquele grupo, daquela comunidade é exatamente esta. Nós estamos falando sobre esse tipo de conhecimento. Por isso que a filosofia questiona sempre a moral. Na sua redação, por exemplo, a importância da filosofia novamente. Você vai utilizar de argumentos, vai construir argumentos para questionar muitos problemas sociais que te vão ser impostos lá. E esses problemas sociais vêm de onde? De morais construídas, ou de morais que são imorais, mas que são repassadas como algo que fosse moral. Adiante nós podemos ver então que este conhecimento filosófico teve um caminho. Ele não surgiu do nada, ele não existiu desde sempre. Já que o primeiro conhecimento ele provém das nossas experiências. Ele provém daquilo que nós vamos experimentando e vamos chegando a conclusões de que é de um jeito ou não de outro. O primeiro modo de conhecer as coisas que nós detectamos para chegar na transição e na filosofia é o mito. O que é o mito? Isso é muito importante. Você ter consciência do que significa um mito. E a primeira pergunta que eu faço para você se tornar esclarecido sobre este conceito é que o conhecimento mítico ou mito, ele não é uma mentira. Por que o mito é diferente de mentira? Porque a mentira, ela tem uma intenção, um objetivo diferente. A mentira, ela tem um objetivo de falsificar. A mentira, ela tem um objetivo de enganar. A pessoa, o sujeito, o indivíduo sabe a verdade, mas ele quer omitir, ele quer enganar. Ele não quer revelar a verdade, ele inventa outra coisa no lugar. Isso é mentira. Não é o mito. Perceba bem a diferença. Até para você utilizar coerentemente este termo. O mito ele não tem o objetivo de mentir, de enganar, de omitir. O mito não tem esse objetivo, porque ele ainda não sabe a verdade e o mito ele quer, na realidade, transmitir um conhecimento que explique aquilo que ainda não está sendo explicado. Por exemplo, a primeira compreensão de mundo. As pessoas viam, muitas transformações
no mundo, na própria natureza, a partir de fenômenos sociais e se questionavam, mas por que esse tsunami, mas por que esse vulcão, mas por que, né, essa chuva torrencial agora? Por que o mar está desse jeito? Né? E aí começavam a dar muitas explicações, e como eles não sabiam a origem desse fenômeno físico, eles iam criando histórias para poder justificar isso a partir da imaginação. Por isso que o conhecimento mítico ele é mágico, ele não tem lógica, ele é criado a partir de uma explicação histórica construída por algumas pessoas que foram interpretando daquela forma. A ciência não é a única forma de adquirir conhecimento. Quando se fala em conhecimento provindo da ciência, geralmente se refere a um tipo de conhecimento que provém de experiências práticas, de testes de comprovações concretas, físicas, como é o caso das ciências matemáticas. Então nós vamos quase encerrando esta aula, este primeiro bloco, pensando assim, que nós compreendemos o conhecimento empírico e nós compreendemos que é um conhecimento racional. Mas dentro do empírico, nós temos um primeiro conhecimento que é o senso comum, que será, veremos nas próximas aulas, desprezado de certa forma pela filosofia, porque ele não convalida totalmente a verdade. E nós entraremos em um conhecimento depois do desenvolvimento da filosofia, empírico novamente. No entanto, agora com testes, com comprovações concretas, físicas, filosóficas, para chegar a exatidões, inclusive matemáticas, da explicação de como as coisas são, de como as coisas se estruturam e de qual utilidade podemos ter dessas coisas. Ou seja, é um conhecimento empírico que tem um valor, inclusive, considerado por muitos maior do que o filosófico. E surge uma outra questão, que eu vou deixar no finalzinho dessa aula, uma outra temática que, inclusive, cai em redações, que é justamente questões relacionadas à bioética. Ou seja, a biologia, os conhecimentos exatos da ciência, eles trazem para nós muitos benefícios. Mas quando nós desenvolvemos algumas coisas que podem ser prejudiciais à humanidade devido a aspectos financeiros ou poder, isso pode ter consequências drásticas e aí entra a ética, questionamento filosófico sobre o uso daquele desenvolvimento de conhecimento científico a partir das ciências exatas. Ok? Então, no próximo bloco daremos continuidade ao conhecimento mitológico e filosófico. Muito obrigado e até a próxima!